Fala, impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos falar sobre os comandos limit e offset. São dois comandos simples, mas que muita gente não conhece e não sabe como usar, e nessa aula você vai aprender. Então, se você puder já começar deixando o like no vídeo, isso ajuda demais a gente a saber que vocês gostam dos nossos conteúdos. E lembra também de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado, lembrado de todos os vídeos que saem por aqui toda semana. Vídeos de Python, SQL, JavaScript, HTML, CSS, enfim, tem muito conteúdo que eu tenho certeza que você não vai querer perder. Então é isso, e vamos começar. Bom, então nessa aula a gente vai falar sobre o limit e offset, mas antes quero te lembrar que aqui na descrição do vídeo tem alguns links aí que você pode dar uma olhada e pode ser que sejam do seu interesse. O primeiro link é um link com informações do nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Então, se você quiser se aprofundar mais na linguagem SQL, se você quiser realmente dominar a linguagem, dominar bancos de dados, dá uma olhada aí no nosso treinamento, que eu tenho certeza que você pode gostar. E o segundo link é um link com um mini curso básico gratuito de SQL também, fica de presente aí para você poder consultar, né, dar os seus primeiros passos, exercitar, relembrar aí a linguagem, se você já teve algum contato com ela. Sempre conhecimento aí nunca é demais, né? Então dá uma olhadinha aí nesse mini curso também que você pode gostar. Mas vamos lá, vamos falar aqui de limit e offset. Esses dois comandos são comandos bem simples de utilizar e essa aula vai ser bem objetiva e direto ao ponto, tá? Mas vamos entender aqui o que são esses comandos e para que eles servem, né? Eu já fiz uma consulta aqui no banco de dados, no meu banco de dados, tem uma tabela chamada clientes. E, ao fazer um select dessa tabela, eu tenho como resultado esses dados aqui. Uma tabela com informações de ID do cliente, nome do cliente, sobrenome, data de nascimento, estado civil, sexo, e-mail, telefone e assim vai. Essa tabela ela tem uma série de linhas. Tá? Ela tem, nesse caso aqui, 100 linhas. Aparece aqui nessa janela de output. Mas eu posso trabalhar com milhões e milhões de linhas, né? É uma prática muito comum a gente utilizar o comando select para poder visualizar os dados, né, conhecer os dados de uma tabela, só que quando a minha finalidade é apenas essa, né, eu quero fazer um select para visualizar os dados de uma tabela. Se a minha tabela tem milhões e milhões de linhas, quanto maior for essa tabela, mais processamento vai ser necessário no meu banco de dados para que ele possa selecionar aqueles dados. Então uma prática que costuma ser uma boa prática, na verdade, se eu quero fazer um select na minha tabela, só para conhecer as informações ali, quais são as colunas, exemplos de alguns dados, eu não preciso visualizar toda a minha tabela. Eu posso visualizar apenas algumas linhas. Então imagina se essa tabela aqui tivesse 1 milhão de linhas. E eu só quero, é a primeira vez que eu estou acessando esse banco de dados, eu só quero conhecer essa tabela. Em vez de eu selecionar toda essa tabela e gastar processamento aqui desnecessário do meu computador, eu poderia limitar a quantidade de informações, de linhas que eu vejo dessa tabela. Exemplo, em vez de visualizar todos os dados, eu quero visualizar apenas as 5 primeiras linhas. Então é aí que entra o limit. O limit é um comando que limita a quantidade de linhas que eu estou visualizando. Tá? Então olha só, como é que a gente utiliza o limit? Logo depois do meu select, from a minha tabela de clientes, eu vou usar o comando limit. E vou dizer quantas linhas eu quero limitar. Por exemplo, 5 linhas, ponto e vírgula. Executando esse código aqui, ele vai me trazer uma tabela, a mesma tabela, só que com as 5 primeiras linhas. Importante dizer que ele não fez nenhuma ordenação, nenhuma classificação, isso aqui não significa que são os top 5 clientes, nada disso. Eu só peguei a minha tabela, recortei as primeiras 5 linhas e estou visualizando aqui. Tá? Tanto que se a gente for olhar pelo ID, está lá, ID 1, 2, 3, 4, 5. Apenas isso. Ele pegou as 5 primeiras linhas e me mostrou. Se eu quisesse as 10 primeiras linhas, 10, vou executar esse comando e ele me traz lá como resultado as 10 primeiras linhas dessa tabela. Então, a utilização do limit, né, uma das utilizações é essa. Se eu só quero visualizar os dados ali, né, se eu quero conhecer aquelas tabelas, né, para não precisar selecionar milhões e milhões de linhas, eu posso simplesmente utilizar o limit e aí eu vejo algumas linhas ali e já sei, beleza, então essa tabela tem essas colunas, cada coluna armazena essas informações e já é suficiente ali para minha consulta inicial ao banco de dados. Tá? Então o limit é muito utilizado para esse tipo de finalidade. Uma outra finalidade é quando eu quero, por exemplo, criar um ranking, né? Vamos supor que eu quisesse olhar aqui para a coluna de renda anual e aqui
eu quero visualizar os top 10 clientes de acordo com a renda anual. Do jeito que está aqui, não é assim que aparece, né? Tanto que a minha renda anual aqui é 60 mil, depois 70, depois 80, depois 70, porque eu falei que o limit ele não faz nenhum tipo de classificação. Mas quando a gente utiliza ele em conjunto com o order by, que é um comando de classificação, a gente consegue justamente esse efeito de ranking, né? Como é que a gente vai utilizar o comando order by? Antes de limitar a quantidade de linhas que vão aparecer, eu vou vir aqui e usar o comando order by. Então imagina que eu queira visualizar os meus 10 primeiros clientes de acordo com a renda anual, né, da maior para menor. Então eu vou ordenar, order by, pela coluna de renda anual, e eu quero ordenar em ordem decrescente. Então vou usar o comando desc, dessa forma aqui. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está selecionando todas as colunas da minha tabela de clientes, ordenando pela coluna de renda anual, de forma decrescente, e limitando as 10 primeiras linhas. Executando esse código aqui, eu vou ter como resultado também as 10 primeiras linhas, né, só que dessa vez ordenadas por renda anual. E aí reparo que agora eu tenho, né, os meus top, o que seriam os meus top 10 clientes. O primeiro ali ganha 170 mil, depois 160 mil, depois empatados ali 130 mil, 120, 10 mil empatado, depois 9 mil. Tá? Então o limit ele pode ser muito útil, sendo utilizado também em conjunto com o order by. Legal, vamos tirar aqui o order by, porque já entendemos aí uma das aplicações. Eu vou voltar ali para essa mais simples, tá? Para visualizar apenas as 10 primeiras linhas sem nenhuma regra específica. Então tá lá, tem as minhas 10 primeiras linhas. Além do limit, a gente pode utilizar também o offset, que é um comando de deslocamento, né? De uma maneira que eu consiga limitar X linhas da minha tabela, só que deslocando as linhas que eu quero visualizar. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. De forma geral, né, os comandos que a gente utiliza, eles têm um comando padrão, né? Eles têm um argumento padrão. No caso do offset, por exemplo, né? Na verdade, no caso do order by, vamos lembrar do order by. O order by, né, ele precisa de uma coluna, renda anual, e logo depois eu não preciso colocar nada necessariamente. Eu posso colocar ou o ASCII ou o DESC, né, para ordenar em ordem crescente ou decrescente, mas eu também posso não colocar nada. Quando eu não coloco nada, é a mesma coisa que eu colocar ASCII, né? Então existe esse comando padrão. O mesmo vale para o offset. O offset, de certa forma, ele está aqui, né? Existe um padrão para ele, que seria esse aqui, ó, offset 0. Então, não escrever nada ou escrever offset igual a 0 dá no mesmo, tá? Pô, Marcos, espera aí, que eu não estou entendendo mais nada. Estava fácil com o limit, agora com offset você complicou tudo. Calma que vai ficar claro para você. Tá? Então, quando eu executo aqui, não faz nenhuma diferença. Agora, se eu coloco 1, por exemplo, ou seja, um offset, um deslocamento de 1, o que ele vai fazer? Em vez dele me mostrar as 10 primeiras linhas, né, a partir da primeira linha da tabela, ele vai deslocar uma linha e vai mostrar as 10 primeiras a partir da segunda, né? Ele vai deslocar uma. Então, a Christie Zoo vai se tornar a primeira a aparecer ali na linha, e o Curtis ele vai ser o penúltimo, vai aparecer uma nova pessoa aqui embaixo. Vamos testar? Então, olha só, offset, se eu executar esse comando aqui, repara que a Christie agora aparece aqui e surgiu a Lauren. Por quê? Porque eu fiz um deslocamento, né? Se eu colocar ali um 2, né, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um deslocamento de 2 linhas. Então, agora vai começar a partir da Elizabeth, e ele vai ter pulado ali os IDs de cliente 1 e 2, e vai até o ID 12. Então, vamos pegar aqui as duas para a gente poder fazer uma comparação, né? Tanto o caso que seria o offset 2 e o offset 0, que é o padrão. Então, se eu executar isso aqui, repara que o meu padrão é começar da primeira linha, né? Você pode até se guiar ali pelo ID1, ó. Ruben, depois a Chris, depois a Elizabeth, assim vai. Só que quando eu dou um offset de 2, o que ele vai fazer é começar a visualização a partir dessas linhas aqui. Então, se eu olhar aqui no resultado da minha consulta de cima, repara que a Elizabeth começa primeiro. Tá? Por que a gente faz isso, né? Geralmente isso aqui, esse offset é utilizado para paginação. Então, quando eu quero paginar, né, criar páginas de 10 em 10 linhas, 20 em 20 linhas, né, eu posso fazer esses deslocamentos.
tá? Que eles podem ser úteis aí também. Tá? O offset tem uma utilização mais específica, mas é legal você saber também. E a gente pode utilizar essa estrutura dessa forma, o limit, informar a quantidade de linhas que a gente quer limitar, e o offset, a quantidade de linhas que a gente quer deslocar. Eu posso fazer dessa forma, ou poderia fazer também assim, ó, 2,10. Daria no mesmo. Eu omito o offset, e aí o que vem primeiro aqui seria o meu deslocamento, e o que vem depois aqui seria o meu limit, né? Mesma coisa vale para cá, ó. Poderia fazer assim também, 0,10. Ficaria um jeito mais simplificado. Então, quando eu executo isso daqui, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, tá? A segunda consulta, que é essa daqui, ó, ela não tem nenhum deslocamento, mas me mostra as 10 primeiras linhas. Já essa primeira consulta aqui, que tem o resultado nessa tabela, vai fazer o deslocamento de 2 e mostrar as 10 primeiras. Fechado? Então é isso. Falamos aí de limit e offset. São dois comandos bem simples, tá? Mas eles podem ter uma utilização legal aí no seu dia a dia, então é bom você saber como é que funciona. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Isso ajuda demais a gente a conseguir levar esse conhecimento para cada vez mais pessoas. Então é isso, um grande abraço, ótimos estudos e a gente se vê na próxima aula.